Oi, gente, nós somos da comunidade cristã Face a Face e vamos continuar um estudo sobre quem são os filhos de Deus. Hoje, a igreja se trata como os filhos de Deus, né? Os cristãos, tudo mais. Porém, a Bíblia tem algumas particularidades aí no começo da história, falando sobre outras pessoas, e é sobre essas pessoas que nós vamos falar. Estamos aqui com a pastora Suzana, o pastor André, o nosso auxiliar pastoral, o Henrique, e eu, Bianca. Vamos continuar esse estudo. No estudo anterior, se você não viu, tem o link aqui para você poder assistir. Nós falamos sobre duas teorias e falamos porque não concordamos muito com ela. Dessa vez, nós vamos falar sobre a teoria que mais se encaixa na nossa visão. Será que esses filhos de Deus são anjos caídos? Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Vamos nessa. Glória a Deus. Então, no vídeo anterior, como a Bianca falou aqui, nós falamos sobre duas visões, duas teorias, duas interpretações sobre quem são os filhos de Deus. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre essa terceira posição, que é o que eu mais me encaixo no pensamento, e aí eu vou explicar para vocês o porquê que essa visão, para mim, faz mais sentido do que as outras duas. Eu já quero começar dizendo que nessa visão, os filhos de Deus que olharam para as mulheres, filhas dos homens, são anjos caídos, tá? Polêmica, mas continua aí assistindo que eu vou te passar algumas referências bíblicas, nós vamos fazer aqui a leitura, e aí você tira a conclusão sua no final desse estudo, né? Então, de acordo com essa visão, os filhos de Deus são anjos que caíram, né? Os quais assumiram formas humanas, né? Semelhantes a de homens. Então, e esses anjos se casaram, como diz a palavra de Deus, escolheram para si mulheres que mais o agradavam. Então, tem algo na Bíblia que eu acho super interessante, que não sei se vocês perceberam, eu acredito que sim, mas sempre o começo da história, a palavra de Deus vai falar a respeito das mulheres, né, que eram muito bonitas. Vai falar ali sobre a Sarai, que era muito bonita, qual que foi a Raquel. Então sempre vai falar ali a princípio das mulheres que elas eram extremamente bonitas, chamavam muito a atenção. Então, nessa visão, eu acredito que estes anjos, eles também tiveram aí a sua atenção chamada. Eu vou te pedir paciência, parece uma heresia, mas no final você tira a sua conclusão, se sim ou não. Então, esses anjos se casaram com as mulheres da raça humana, como diferente da primeira visão, descendentes de Caim, descendentes de Sete. Não tinha essa diferença, né? Então eu quero pedir para o Henrique fazer a leitura aqui de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, a mesma expressão, filhos de Deus, que a gente leu em Gênesis 6, também está ali em Jó 1,6. E quem eram esses filhos de Deus? A linhagem piedosa de Sete? Não parece. Não faz sentido. Não. Você consegue repetir para a gente, Henrique, a leitura? Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entre eles, tá? Eu vou falar a respeito um pouco disso, porque para algumas visões, não é segredo para ninguém, né? As muitas denominações cristãs, evangélicas ou protestantes, elas têm diferentes visões a respeito da Bíblia. Para algumas visões, Satanás está preso. O Satanás e a terça parte dos anjos lá e tal estão presos, tá? Eu acho difícil também essa visão, porque Jó está dizendo: veio os filhos de Deus se apresentarem a Deus e veio no meio deles Satanás. Então, essa visão de que esses demônios, a terça parte está presa, não faz muito sentido, tá?
Mas aí a gente vai continuar aqui a leitura aqui. Bianca, lê pra gente Jó, capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele, apresentar-se perante o Senhor. Então, são os mesmos filhos de Deus. Vou pedir para a pastora ler aqui Salmos 89, versículo 6. Vai anotando aí no seu caderninho aí e depois você faz a comparação desses versículos, tá? Por favor. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? E o Henrique lê, por favor, Daniel, capítulo 3, versículo 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, assim, por exemplo, nessa questão que o Henrique leu de Daniel, estão ali, né, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, aquecida 7 vezes. Os soldados que jogaram eles dentro da fornalha morreram queimados. Mas quando o rei olha, ele vê uma quarta pessoa, um quarto ser. E, como ele leu, ele tem a aparência de um filho de Deus. E qual que é a ideia? Imagina, qual que é a visão que ele tem para falar, parece um filho de Deus. Com certeza, ele não está ali vendo um espírito. Ele está vendo uma forma, está vendo... Sim. Então, assim, aí a gente consegue ver por essas leituras de que os anjos, eles conseguem, e a própria palavra de Deus diz que eles tomam formas de homem. Então, assim, a gente não precisa ir muito longe e nem fazer muita volta para entender que os anjos, eles tomam uma forma humana, de homem. Todas as aparições de anjos na Bíblia vão ser eles em forma de homem, certo? Sim. Nunca vi na Bíblia aparecer uma anja. Então, a gente precisa ficar aí bem ligado nessas coisas. E outra coisa que, lendo aqui, eu entendi que também tem essa relação entre os filhos de homens serem anjos, é porque fala que, lá em Jó, fala que Satanás estava entre eles. E a gente sabe que Satanás é um anjo caído. Exatamente. Então, teoricamente, eles teriam a mesma forma, digamos assim, para se misturar ali naquele ambiente, né? Isso. E depois, lá na fornalha, a gente sabe que o quarto homem não era um humano, era algo celestial, exatamente. Né? Então, é por isso que a gente falou no primeiro vídeo a respeito disso. Acho que foi até você que falou, de que existe um algo espiritual muito gigante naquilo que Deus está falando lá em Gênesis 6, sobre a respeito dos filhos dos homens, de não serem uma linhagem piedosa de Sete, também não serem aí os governantes de antigamente, né? Então, e aqui eu quero apresentar o primeiro ponto que os estudiosos, as pessoas, elas refutam a respeito dessa visão de que os filhos de Deus ali eram anjos, e eles se baseiam numa passagem bíblica, que está lá em Mateus, no capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30. Vou pedir para a Bianca fazer a leitura para a gente. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então, o que Jesus está dizendo? É que os anjos não vão se casar. Não se casam. Eles não têm sexo. Eles não têm uma... como que eu posso dizer? Uma conotação humana, né? Homem e mulher. Eles não são... Repete para a gente a leitura, por favor, Bia. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então, vamos lá. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês lendo isso, que a Bia acabou de ler, Jesus está dizendo, né, que eles não têm sexo? Jesus realmente estava dizendo que esses anjos não são assexuados? Não.
O que Jesus está dizendo é que no céu eles não se casam e não se dão em casamento. Correto? Sim. Então, se a gente parar para analisar friamente esses 2 versículos que eles refutam de que essa visão ela é incoerente, é porque eles estão vendo os anjos lá, aqui, como se fossem lá. O que Jesus está dizendo é que no céu não vai ter casamento. É isso que essa passagem está dizendo. No começo, que a Bia leu no versículo 29, está dizendo, como que é? Errais quando não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então assim, é mistério de Deus? Sim, é mistério de Deus. O que Jesus está dizendo é que lá no céu, eles não se casam e não serão dados em casamento. E não só os anjos, nós também, entendeu? Então eu e a pastora, nós somos aqui casados, tá? Então, o que acontece? No céu, ou na Nova Jerusalém, ou como você queira chamar, nós não seremos casados, não seremos lá o marido e mulher, né? Também já é uma coisa para outro estudo, né? Então não vou partir para esse lado, porque senão... Mas é isso que Jesus tá dizendo, né? Mas está fazendo uma separação entre o céu e a terra, né? Exatamente. Eles não se casam lá no céu, mas não quer dizer que quando eles estão na terra e aí assumem forma humana, eles não poderiam fazer isso, Isso, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente parte para uma coisa mais aprofundada na palavra, porque para pensar comigo, se no céu existissem anjos, e aí eles pudessem ali reproduzir, porque o que a gente tem que entender é que os anjos, eles foram feitos, como que eu posso dizer, não fazer uma diferença. Nós, seres humanos, nós fazemos parte nós somos descendente de uma pessoa, ou de um casal, Adão e Eva. Os anjos, não. Os anjos, eles foram criados, como que eu posso dizer? Tipo, um a um. Vou colocar dessa forma para entender. Então, assim, eles não poderiam se procriar como nós. Senão teriam aí os descendentes de Miguel. Então, tá? Então, é algo que, sim, é mais profundo. Então, e também isso nunca foi dito, né, aos anjos, como foi para nós. Crescer e multiplicar. Então, por isso que... E aí eles usam esses versículos que a Bia acabou de ler para refutar essa visão de que os anjos, eles não são assexuados, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo ali. Não é esse contexto que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo no céu não tem isso. No céu não se casam, não se dão em casamento, tá? Então é isso aí que Jesus está dizendo. Vocês querem falar a respeito disso, alguma coisa? Não? Então vamos continuar. Então, quando nós encontramos anjos na Bíblia, fica claro que eles podem assumir a forma humana, né? Como eu já falei aqui. E, querendo ou não, é sempre uma forma masculina, tá? Então, isso é Bíblia, gente. Eu não estou falando para vocês algo da minha cabeça. É o que está escrito aí na Bíblia. Eu vou pedir para a pastora fazer a leitura aí de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele está dizendo, às vezes você pode hospedar na sua casa um anjo, você pode ter um contato com um anjo durante o seu dia, durante algo, e você nem saber que ele é um anjo. Então, a gente precisa ficar bastante esperto com isso, né? E por quê? O que vai diferenciar? Porque a gente tem na ideia de que o anjo tem asa, daquele... E o que a Bíblia está dizendo é que eles mais tomam uma forma que a gente não vai nem distinguir se é um anjo ou um ser humano. A gente vê isso acontecendo com Abraão, o anjo aparecendo em forma humana. Gideão, ele só foi ter conta de que era um anjo quando ele ofereceu ali o alimento e ele tocou naquele alimento e ele subiu como um cheiro, como uma oferta. Sim. E aí ele percebeu disso e estava diante de um anjo, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito esperto. Por exemplo, tem uma passagem também que é sobre Jacó,
quando ele foge, ele está no deserto, e ali ele tem como travesseiro uma pedra. E ali ele tem uma visão, e depois de toda aquela visão, que a gente conhece bem a história, ele vai falar: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Então, assim, a gente precisa ficar esperto com esse tipo de situação, porque os anjos, eles tomam a forma segundo a necessidade deles. Acho que foi a Bia, não sei quem que falou, que o diabo ele também pode se transfigurar em um anjo de luz. Então, assim, eles têm esse poder, né? E às vezes a gente precisa ficar atento a esse tipo de situação. Então, eu quero pedir aqui a leitura de Gênesis 19, versículo 1 ao 5, pedir para o Henrique ler, por favor. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que o abusemos deles. Então essa Bíblia aí do Henrique, você já tem uma linguagem mais contemporânea, né? Na maioria das Bíblias vai estar para que nós o conheçamos, né? Mas realmente é isso que eles queriam. Eles queriam, na cidade de Sodoma, abusar dos anjos. Então, como a gente acabou de ler, eles tomaram forma de homens, passaram por uma cidade, as pessoas olharam para eles e viram eles como homens, eles entraram na casa de Ló, eles comeram, tá? Então, o que a gente precisa compreender com isso? Existe também a passagem desses mesmos anjos, quando eles aparecem para Abraão, e Abraão apronta para eles ali bastante comida, pão, queijo e tudo mais, e eles comem. Então, assim, se a gente for pensar espírito, o espírito não precisa comer, mas eles comeram. Então, o que a gente consegue extrair de tudo isso? Porque a ideia é de que um anjo, ele não precisa comer, tá? Porque ele é espírito, ele é em forma de espírito. Então, ele não tem as necessidades fisiológicas de um ser humano, que nós temos, de fome, de sede. Mas a Bíblia está dizendo que eles apareceram e eles comeram. Eles poderiam não ter essa necessidade de falar: não, a gente não quer comer. E não comeriam, tudo bem. Mas eles comeram. O próprio Jesus, ele já com o corpo glorificado, ele também apareceu e ele também comeu. Entendeu? Ele disse: olha aqui, põe para Tomé, olha aqui, põe a mão nas marcas. Um espírito não tem carne. E aqui, ó. Então, o que ele mais ou menos esse é o sentido das coisas. Eles não têm essa necessidade fisiológica de comer, mas eles comeram quando eles estiveram em forma de homem. Por que não teriam também a questão do ajuntamento deles com mulheres? Então, assim, a ideia que se tem é de que eles não poderiam, porque isso seria humanamente impossível, né? Porque a gente sabe, você aí sabe, como que nasce um bebê, tá? Então a ideia é de que eles não poderiam, porque eles não teriam como, são anjos. Mas, não vou dizer necessidade, mas eles comiam quando eles estavam em forma de homem. Então, não sei se eu estou deixando claro ou não, se é que precisa falar. Sim. Se não tiver, fala aí, gente, porque eu fico meio receoso até onde que pode falar, né, a linguagem. Então, vamos lá. O Henrique leu aqui, né, Gênesis 19, do 1 ao 5. Agora,
eu não sei se para vocês, ou achar que vocês têm mais necessidade de falar a respeito dessa transfiguração de anjo em homem. Tem? Eu acho que Não? ficou bem claro. Tem certeza? Tem isso, e que quando eles se transformam-se em homem, eles assumem todas as, não diria necessidade, mas eles conseguem cumprir todas as ações que um homem, né? Se a gente for pensar por um lado bíblico, eu não sei se, acho que foi, eu não lembro quem foi, Paulo ou Pedro, eu não estou me recordando bem, mas um escritor da Bíblia, ele disse que nós somos feitos um pouco menores que os anjos, né? Então, assim, eu acredito que essa diferença é exatamente nesse tipo de poder, de ter essa transformação, essa transfiguração. Embora lá em Atos vai dizer que Filipe, logo que ele batizou o eunuco, ele foi transladado, né? Então ele estava lá e de repente ele já estava em outro lugar, que é algo humanamente impossível de ser feito. E também Filipe não era um anjo. Lógico que teve ali uma intervenção espiritual, divina. Mas eu acho que a diferença entre os anjos e nós é exatamente esse poder que eles têm e esse acesso, né, de transitar, como que eu posso dizer, nesses dois mundos, pode falar dessa forma, no mundo espiritual e no mundo, né, carnal aqui, que é o nosso. Um questionamento. Talvez esse desejo por mulher veio desses anjos caídos. É isso? Sim? Sim. E os que não tá. são caídos, que estão lá no seu, né, cumprindo a sua missão, Então, vamos colocar assim, para que foram criados, Uhum. talvez eles não tenham esse desejo sexual, esse desejo por outras mulheres, porque eles estão na sua condição original. Foram criados para Sim. servir nós, Sim. eles estão a nosso serviço, Uhum. estão lá para adorar a Deus, servindo e tal. Será que esse desejo por mulher só vem desse anjo caído? Então, aí existe um ponto, e aí tá, eu não vou dizer a chave, mas aí é um ponto bastante importante, um questionamento bastante importante. E aí a gente vai fazer a leitura de alguns versículos, de alguns trechos bíblicos, para elucidar isso daí. Eu acho que é melhor ler primeiro, que depois eu falo a respeito dessa pergunta, tá? Eu quero pedir aqui para ler dois trechos bíblicos. Primeiro a Bia lê para a gente aí 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-se a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Sim. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então você vê que o que o Pedro tá dizendo é que Deus, no versículo 4, não poupou os anjos que pecaram. No contexto ele está dizendo, não pecaram, não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, que estão reservados para o juízo. Então existe como que eu posso dizer, não é uma gama de lobos, de anjos, um grupo de anjos que estão presos em cadeias no inferno. E existe um grupo de anjos que estão presos em cadeias no inferno para o dia do juízo, tá? E o que esses anjos fizeram? Vamos fazer. Lê para a gente, pastora, por favor, Judas
6. Versículos 6 e 7. É. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, olha que interessante. O que o apóstolo Pedro está escrevendo são sobre anjos que pecaram e foram lançados ali em prisões antigas para o dia do juízo. O que a pastora acabou de ler é que os anjos que não guardaram o seu estado original, ou na minha Bíblia está o seu principado. E olha que interessante, deixaram a sua própria habitação. Você leu como? Abandonaram o seu próprio domicílio. Então, deixaram o lugar deles de habitação, e aí diz aqui que ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Ou seja, parece bem parecido com os mesmos anjos que Pedro está descrevendo lá em 2 Pedro. Sim ou não? E aí, na continuação da leitura, no versículo 7 vai dizer: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que haviam se prostituído como aqueles. Quem eram aqueles? Os anjos. E ido após outra carne. Então, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Então, o que o Judas e Pedro estão escrevendo é exatamente sobre estes mesmos anjos, né? Que não guardaram ali o seu domicílio, que foram após outra carne. Então são anjos que fizeram algo que deixou Deus bastante bravo, certo? E o que Sodoma e Gomorra era conhecido? Pela prostituição, né? Pode falar. Prostituição. Pela prostituição, pela vida libertina, por tudo. Tanto que lá está dizendo que Ló, mesmo vendo, vivendo, ouvindo tudo aquilo, ele se mantinha aí justo, fiel, né? Quando a gente vai lá para Gênesis 6, é a mesma coisa. Deus olhou e viu uma humanidade corrompida, como o Henrique leu lá no versículo 12. Ele viu todo mundo corrompido. Então, assim, qual a diferença entre o dilúvio e Sodoma e Gomorra? É exatamente por quê? Porque Deus, ele vai, vou colocar dessa forma para que você entenda, ele vai destruir as pessoas que são ímpias. Por que no caso ele só destruiu, né, não que seja pouco, mas uma cidade, Sodoma e Gomorra, e não o planeta inteiro? Certo? Então, assim, não sei, vocês querem fazer perguntas sobre essa questão dos anjos aí? Ou não? Eu quero pedir aqui para o Henrique fazer uma leitura, e aí a gente vai ver, vai fazer um pouco mais de sentido. Apocalipse capítulo 9, e é uma leitura um pouco extensa aí, do 1 ao 11. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não os que matassem, e sim os que atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como
que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, eu vou pedir aqui para a Bia, abre em Lucas 8, 28, e a pastora em Daniel 10, que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, mas o que o Henrique acabou de ler, e o princípio da leitura do Henrique lá em Apocalipse 9, é que desceu uma estrela do céu com uma chave, que é a chave do abismo. E aí, com essa chave, ele soltou alguém que estava preso no abismo, tá? Então, existe um abismo, existe uma prisão, existe um lugar que os próprios demônios não querem ir, não querem estar, tá? Então, é esse abismo. E aí, se a gente linkar com o que Pedro escreveu e com o que Judas escreveu, existem anjos presos em algum lugar. Então, aqui em Apocalipse, está dizendo que é um abismo, tá? Eu vou pedir para a Bia fazer a leitura de Lucas, capítulo 8, do 28 ao 31. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe então que não os mandassem sair para o abismo. Então, olha que interessante. Vamos lá, a cena. Jesus vai lá, você conhece a história, tem lá um homem, e aí, qual é o seu nome? É Legião, porque são muitos. Os demônios falam para Jesus: não nos mande para o abismo. Aí, que abismo? Então, o demônio ele tem medo do escuro? Tem medo da profundidade? Qual é o abismo? Se a gente linka com Apocalipse 9:1 que o Henrique leu, tem anjos presos no abismo. E eles foram separados para um determinado dia, que é o dia do juízo. Quem são esses anjos? Aqueles que pecaram na antiguidade, não guardaram o seu domicílio e foram atrás de outra carne. Tiveram o mesmo pecado de que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então, não sei se para vocês começa a fazer algum sentido de quem são esses anjos, ou não. Porque existem anjos presos e existem anjos caídos presos e existem anjos caídos soltos. Vou pedir para a pastora ler aqui Daniel, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então vamos lá, de novo montar a cena. Daniel está lá e ele precisa de uma resposta e ele começa a orar e a buscar a presença de Deus. Gabriel, ele sai com, como que eu posso dizer, a mensagem, a resposta para Daniel. Mas no meio do caminho ele é interceptado por reis, mas principalmente que ele cita são o príncipe da Pérsia, certo? E ali ele recebe uma oposição. Será que foi aonde essa oposição? Na Babilônia? Então é nítido que isso aconteceu num plano nas regiões celestiais. É isso que está dizendo. E quem veio ajudar Gabriel? Miguel, que é um dos primeiros príncipes. Então é nítido que isso não está falando de um rei terreno.
Está falando de alguém que domina uma região celestial, tá? Então, o que eu quero trazer com isso? É que existem anjos, e esse príncipe da Pérsia, sim, ele é atribuído ao diabo, a Satanás, ao adversário. Então, ele está solto, ele não está preso, tá? Então, é o que eu falei, existem anjos caídos soltos e existem anjos caídos presos, tá? Tanto que o próprio Satanás brigou com Miguel a respeito do corpo de Moisés. Então, existem vários trechos bíblicos que a gente pode falar a respeito desses anjos, tá? Então, assim, existem anjos caídos soltos e existem anjos caídos presos. E a gente já viu aqui que eles estão presos em cadeias, sendo guardados para o dia do juízo de Deus. Então, qual que é aí a minha conclusão a respeito dessa visão? É de que estes filhos de Deus, que a Bíblia fala lá em Gênesis 6, eram anjos que, ao tomarem essa decisão, não guardaram seu domicílio, desejaram as mulheres e se casaram com elas. Então eles deixaram o domicílio deles natural e aí eles se tornaram anjos caídos. E estes, como que eu posso dizer, são esses anjos que estão presos, guardados por dia do juízo, tá? Então essa aí é a conclusão dessa terceira visão. Estes filhos de Deus são os anjos caídos, tá? Se a gente volta agora, e eu quero explicar algo, volta lá para Gênesis 6, por quê? A ideia é de que, eu devo até ter escrito aí, mas se a gente analisar, de que estes anjos caídos, que eles se tornaram caídos porque eles escolheram deixar o domicílio deles e se casarem com as mulheres, com as filhas dos homens. Aí eles se tornaram caídos, mas antes eles não eram caídos. Entenda isso, tá? E eu vou explicar o porquê. E aí dessa união, normalmente nessa visão vai dizer que dessa união nasceram os nefilins, que são os gigantes e tudo mais. Biblicamente está certo? Não. E agora a gente vai analisar Gênesis 6. Eu quero ler aqui e vocês acompanhem aí, ó. Gênesis 6, 4. Presta atenção. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Quando depois? Quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Aí estes filhos foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, os nefilins, ou os gigantes, não nasceram dessa união desses anjos caídos com as filhas dos homens. No começo do versículo 4, está um pouco até claro. Naqueles dias haviam gigantes na terra. E também depois que os filhos dos homens conheceram as filhas, que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, tá? E aí o que acontece? Alguém tem uma pergunta? Ou várias? Não? Mas eu vou fazer, porque teria que ter uma pergunta. Tem depois? Então, por quê? A ideia é de que se os nefilins nasceram dessa união dos anjos com as mulheres, aí nasceram os nefilins, tudo teria que ter acabado quando? No dilúvio. No dilúvio. Mas lá pra frente, acho que em Josué, vai falar a respeito dos nefilins. O próprio Davi, ele lutou com um descendente lá de Anak, que é os Anakins, que eram descendentes aí dos nefilins, dos gigantes. Por quê? Mas a Bíblia está dizendo, já havia antes. Então, esses gigantes não nasceram disso. O que nasceu dessa união foram os homens de renome, os valentes, que havia na antiguidade, que acabaram com o dilúvio, no dilúvio, entendeu? Então, porque sempre vem a pergunta, e por isso que eu perguntei para vocês, vocês tinham pergunta, mas sempre vem a pergunta de que, mas se eles eram descendentes dos anjos caídos e das mulheres, mas eles aparecem depois. Então, assim, não tem a ver
a questão da união aí desses anjos caídos com as mulheres e os nefilins. Já existia essa raça e depois que aconteceu isso daí dos anjos, continuou existindo essa raça e depois do dilúvio continuou tendo. Agora, da onde nasceram, aí já fica demais, porque a gente não tem pelo menos uma base bíblica para dizer eles são descendentes aí de Sete, ou eles vieram da linhagem, porque depois do dilúvio, ou eles são filhos de Cã, ou de Sem, ou de Jafé. É um dos três. Porque a Bíblia não diz que depois disso Noé teve filhos, certo? Mas diz que os três eram casados, os três filhos dele. Então, ou é descendente de um dos três aí. Agora, de qual? Não tem como a gente biblicamente dizer. Mas já existiam antes e depois eles passaram a existir. Depois de muito tempo, inclusive, o próprio Davi, ele tem aí essa batalha, tá? Com Golias. Historicamente, não existia só Golias como gigante, mas me parece que não era tão comum. Não era tão comum, e depois disso que passaram aí essa raça mesmo a ser aí extinta, né? Essa raça que eu falo de gigantes, tá? Hoje a gente ainda vê que tem aí o gigantismo, né? Mas aí é 2 metros e alguma coisa. Então tá, a primeira pergunta que eu acredito lá, que é a respeito disso, não sei se foi bom a ponto de sanar essa dúvida a respeito desses gigantes. Tá. Mas esses gigantes não nasceram dessa união. Bom, eu tenho uma dúvida. Estamos falando aqui sobre os filhos de Deus no sentido do contexto aqui do Gênesis 6, não no sentido de filhos de Deus, como os cristãos intitulam, algo do tipo, sim, né? Mas a cronologia, assim, para entender. Então, esses filhos de Deus seriam anjos caídos que conheceram mulheres e depois eles foram presos no abismo, ou teve anjos caídos, parte foi para o abismo e parte conheceu as mulheres? Então, essa também é outra pergunta recorrente, tá vendo? Glória a Deus. Isso não foi combinado, tá, gente? As perguntas elas são aí, sei lá, não é combinado. Tá? É isso. Então, também é uma pergunta bem recorrente. Então, vamos lá. Qual que é a visão? É de que existiram 2 quedas de anjos. Tá? Hã? Era a minha pergunta. Então, existiu a primeira queda dos anjos, que foi com a rebelião lá de Satanás, e aí ele trouxe a terça parte do pessoal lá que se alinhou à visão dele, né? Que foi a queda. E aí houve essa segunda queda, que foram essa questão desses anjos. Aí nessa segunda queda foi o que para ajuntar a visão de tudo que a gente leu, foi o que deixou Deus bastante bravo, a ponto de prender eles num lugar e os destinar ao último dia de juízo, tá? Então, quando a gente lê na Bíblia a respeito de que quando Jesus estava na sepultura, ele desceu às regiões mais baixas e anunciou o evangelho, não quer dizer que é uma pregação para arrependimento de quem estava lá no inferno. Ou algumas visões que são as pessoas da antiguidade, que não tinham Jesus e que estavam todas... Não tem nada a ver com isso. É apenas uma anunciação de que o evangelho está cumprido. É como ele bradou lá na cruz. Tetelestai, ou seja, está consumado. Ou seja, tudo aquilo que é a necessidade do evangelho estava cumprido. Para algum grupo de seres que estão presos nas regiões mais baixas. Então, assim, é uma pregação mais de anunciação. A mesma coisa também no Apocalipse, mas a gente deixa isso para um outro dia de estudo. O que eu quero chamar a atenção é de que houveram aí 2 quedas de anjos. Então, os primeiros, eles estão soltos e trabalhando bastante, e a segunda que estão presos, guardados aí para o juízo eterno, para o grande dia do Senhor, que é como o Henrique leu lá em Apocalipse 9. Então a gente precisa ter isso em mente. Por isso que essa visão, quando a gente se aprofunda e vê
que Pedro escreveu sobre anjos que deixaram a sua habitação, anjos que pecaram, anjos que deixaram, e Deus os tem guardado, também Judas dizendo, eles fizeram, deixaram ali, foram atrás de outra carne. Então, é a respeito desses mesmos anjos de Gênesis 6, que são chamados aí os filhos de Deus. Tanto que depois em Jó, ele vai continuar tendo aí como que eu posso dizer, esse título aos anjos, filhos de Deus. Veio, pois, os filhos de Deus se apresentar a Deus e veio no meio deles Satanás. E aí a gente vai ver isso em Jó. Essa conotação de filhos de Deus passaram para o Novo Testamento, como a Bia falou aqui, citou, para quem para nós, que somos os cristãos. Todo aquele que crê nele foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí essa conotação serve para nós, mas na antiguidade não. Não sei se deixei aí a explicação mais aprazível para você. Bom, gente, obrigada por ter acompanhado nós até aqui. Vocês viram que é um assunto complexo, porque vão originando várias outras dúvidas, mas usem e abusem do YouTube, você pode voltar ao vídeo, rever quantas vezes for necessário, até compreender bem o estudo. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar a mensagem aqui também, deixa seu comentário que nós vamos respondendo conforme possível. Na próxima semana vamos continuar desvendando os mistérios da palavra, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, com outros temas. Se você tiver sugestão de algum tema, deixa aqui nos comentários. Sim. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima. Deus abençoe.